Continuando o vídeo anterior sobre conceito de gramática, eu estou numa playlist aqui nesse canal de forma bem introdutória e básica sobre sintaxe, utilizando este livro aqui, ó, Manual de Sintaxe. No caso, isso aqui é sintaxe gerativista ou então gerativa, né? Bom, então o conceito de gramática, como vimos no vídeo anterior, pode ser entendida nesse sentido como o conjunto de regras do bem falar e do bem escrever, no que se refere à gramática normativa. Contudo, mesmo como receituário, ou seja, quando a descrição de uma norma dita padrão, a gramática tradicional ou gramática normativa, tem a deficiência de não ser explícita. Qualquer teoria, quer ela reivindique ou não para si o estatuto de teoria, implementa uma metalinguagem para que seja possível falar em termos abstratos dos fenômenos que ela quer estudar. A gramática tradicional não é exceção. Preposição, sujeito, hipérbato e tantos outros são usados como termos técnicos e, como tal, deveriam ter definição precisa. O leitor já deve ter comprovado nos seus anos de estudo de português na escola que nem sempre é este o caso. Adicionalmente, as definições normalmente são inadequadas, não se aplicando a todos os casos a que em princípio deveriam se aplicar. Para ilustrar o que estamos querendo dizer, tomemos como um dos inúmeros exemplos uma definição bastante corrente nas gramáticas tradicionais para a classe de palavras advérbio. Segundo ela, os advérbios são palavras que podem ser agregadas fundamentalmente aos verbos, para a expressão das circunstâncias que envolvem o processo verbal. Ou então os adjetivos, para a expressão das circunstâncias que envolvem os adjetivos para intensificar uma qualidade. Todas as gramáticas têm também uma seção em que classificam os advérbios e, invariavelmente, lá encontramos provavelmente classificado como um advérbio de dúvida. Esperamos assim que provavelmente seja encontrado junto a verbos e adjetivos, esperando igualmente encontrá-los somente nesses contextos sintáticos. Observemos então o seguinte conjunto de sentenças. Provavelmente o João doou os jornais para a biblioteca. Não a Maria. O João provavelmente doou os jornais para a biblioteca. Não vendeu. O João doou provavelmente os jornais para a biblioteca, não as revistas. O João doou os jornais provavelmente para a biblioteca, não para o bar. Notemos em primeiro lugar que estamos falando de sentenças absolutamente bem construídas em português. É claro que provavelmente pode aparecer em diferentes lugares da sentença, como a esperada alteração de seu significado. O que é crucial, no entanto, é a possibilidade de esse advérbio modificar constituintes diversos, não somente o verbo ou o adjetivo. O uso dos colchetes nas sentenças de serve para deixar claro que o advérbio focaliza João em um A, a do ou em um B, aos jornais em um C e a para a biblioteca em um D. A definição de Celso Cunha, portanto, não dá conta de todas as sentenças em e, na verdade, implica que provavelmente não é sempre advérbio, ou que advérbio não é aquilo que a definição enuncia. A conclusão que queremos tirar é simples. A gramática tradicional, ao contrário do que nos fizeram crer na escola, não se constitui em um corpo coeso de conhecimentos, e ampliando a crítica, o conjunto de observações que a gramática tradicional faz não dá conta da riqueza da língua, nem mesmo do registro que ela se propõe a descrever. Neste manual temos em mente uma outra definição da gramática, não determinada por um padrão de correção. Com base na discussão da sessão anterior, vamos colocar o linguista na mesma posição do físico. E este, para entender os fenômenos meteorológicos, precisa primeiramente separar o que é fenômeno meteorológico do que não é. Do mesmo modo, o linguista sintaticista começará separando o que é fenômeno sintático do que não é. Depois, o físico deve observar com rigor as ocorrências do fenômeno em estudo para descrever acuradamente o que está acontecendo. Nosso sintaticista fará o mesmo. Descreverá apuradamente o fenômeno sintático que está sendo observado. Finalmente, o físico desenvolve uma hipótese explicativa para o fenômeno. Faremos o mesmo, desenvolveremos uma hipótese que explique o fenômeno linguístico que está em estudo. Bom, fico por aqui e continuo a partir deste ponto no vídeo seguinte. Ainda estou bem na introdução sobre sintaxe, no caso é um manual de sintaxe gerativista ou gerativa. Valeu!